O teaser 3 de Vingadores Doomsday, focado no Doutor Destino, recebeu classificação oficial de conteúdo assustador. Essa informação vem de registros oficiais do órgão de classificação indicativa da Finlândia, que catalogou todos os trailers exibidos no cinema com duração, descrição e alerta de conteúdo. E entre todos os teasers listados, apenas um recebeu o selo de medo, que é justamente o do Doutor Destino. Isso significa que esse teaser mostra algo visual ou emocionalmente perturbador, forte o suficiente para exigir aviso ao público mais jovem. E quando a Marvel faz isso, é porque não é algo comum. A gente vai ver tudo isso então agora, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Birelais e vamos junto para mais um vídeo. Primeiro vamos organizar tudo para ninguém se perder, demorou? Segundo esses mesmos registros oficiais de classificação da Finlândia, Avengers Doomsday não terá apenas um único trailer tradicional. A Marvel produziu 4 trailers diferentes, exibidos de forma alternada nos cinemas antes de Avatar: Fogo e Cinzas. E esses registros listam trailers com duração diferente, classificação diferente e descrições separadas. E o legal é que isso já acendeu um alerta em todo mundo que fica acompanhando esse tipo de banco de dados. E eu digo isso porque esse é um tipo de estratégia extremamente incomum para Marvel. Mas tem uma coisa interessante. Outros dados desses registros já se confirmaram, como a existência de um teaser focado no Steve Rogers, que realmente foi exibido em algumas redes de cinema. E isso dá credibilidade total ao restante das coisas listadas ali. E tem um outro ponto que é muito importante. Entre esses registros, existe um teaser específico com cerca de 1 minuto e 9 segundos ligado diretamente a Avengers Doomsday, classificado com decreto PEG de Fear, medo no caso. E não, esse selo não significa violência extrema. Na verdade, ele é usado quando o conteúdo causa tensão psicológica, tem imagens perturbadoras ou pode vir a assustar o público mais jovem. E sim, isso é muito raro em trailers da Marvel, e é exatamente por isso que essa informação chamou tanta atenção. Mas beleza, vamos lá, o que pode ter dentro desse trailer para ele ser considerado tão assustador assim? Já sabemos que a fonte do aviso é oficial e que o conteúdo exato do trailer ainda não é conhecido, mas com base em tudo que já foi construído em torno do personagem, existem 2 possibilidades principais. E a primeira delas, e a mais comentada, obviamente, é a aparência do rosto do Doutor Destino. Vamos lembrar que ele é um personagem que possui cicatrizes, deformações e um visual nada heróico. A Marvel sempre tratou o rosto do Doutor Destino como algo a ser escondido, e quando você esconde algo por tanto tempo, é porque a revelação vai impactar. E agora a segunda possibilidade é até um pouquinho mais pesada, porque ela mostraria as incursões vindo a acontecer, planetas sendo destruídos e, obviamente, mortes de pessoas acontecendo. Qualquer dessas possibilidades justificaria esse selo vir aparecer, apesar de eu pessoalmente acreditar mais na primeira opção, que de fato tem a ver com o rosto do Doutor Destino. Mas agora presta atenção, porque o que eu vou dizer agora não vem desse banco de dados e nem de insider aleatório. Na verdade, diversos vazamentos narrativos apontam que o Doutor Destino perde a sua família em Avengers Doomsday. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos e eles acabam morrendo. Eles não desaparecem, eles não viram variantes perdidas no multiverso, eles morrem naquele universo. E acredite se quiser, mas isso é muito importante porque muda completamente a forma que a gente vai olhar o personagem. O Doutor Destino não vai virar um vilão por sede de poder, ele vai virar vilão por dor, e isso aqui é leitura narrativa e não vazamento, tá bom? Só deixando claro aqui pra vocês. Quando você conecta todos os pontos, fica bem claro que Vingadores Doomsday tem um tema central muito forte, que é a paternidade. Olha só esse padrão acontecendo bem na nossa cara. Tivemos o vazamento do teaser do Thor há pouco tempo, mostrando ele lutando para continuar vivo por causa da filha, a Love. O Doutor Destino, ele tá todo destruído por causa da perda da sua família. Temos o Reed Richards e a Sue Storm com o Franklin, e agora o Capitão América e o seu bebê. Nada disso tá sendo feito por coincidência, galera, e é por isso que eu digo e volto a dizer, Vingadores Doomsday, ele tá prometendo ser um filme com muito mais apelo emocional do que os outros. O teaser do Thor é um ótimo exemplo disso que eu tô falando. Quem viu o teaser nos cinemas comentou que ele não tem uma pegada épica que deixou você animado pro que tá vindo. Não, nada disso, muito pelo contrário. O que temos na verdade é um sentimento de desespero, com o Thor pedindo por mais tempo, não para vencer uma batalha, ou por glória, ou por mais poder. Não, ele só quer mais tempo para poder ver a sua filha mais uma vez. E isso acaba humanizando o Thor como nunca antes e cria um contraste brutal com o Doutor Destino, que já perdeu tudo. Tá, mas agora vamos falar de outra
outra coisa que ainda é um rumor, e eu tô até deixando bem claro isso, que ó, ainda é rumor, tá bom? Tem muita gente falando da possível morte do Scott Lang, de acordo com alguns relatos compartilhados por perfis que acompanham vazamentos de bastidores, incluindo um usuário conhecido como Majestic. Lembrando, isso não é uma confirmação da Marvel, mas o rumor ganha algumas forças por alguns motivos, como por exemplo o Scott Lang não aparecer em artes conceituais vazadas de Guerras Secretas. A Marvel vem também preparando os Jovens Vingadores já tem algum tempo, e a morte dele seria um ótimo gatilho emocional para unir esse grupo. Só que mais uma vez, isso é um rumor, apesar de tudo que a gente está olhando no âmbito geral, faz sentido com a narrativa que o MCU tá correndo atrás. E de novo, galera, cedo ou tarde os Jovens Vingadores vão aparecer, e isso não é especulação. A gente já viu a Kamala Khan recrutando a Kate Bishop, temos menções diretas a Cassie Lang e personagens jovens sendo colocados em posição de protagonismo. E segundo esses vazamentos, a morte do Scott Lang seria o gatilho que faria a Cassie Lang se unir a esse grupo e ter um novo papel. Mudando agora um pouquinho de assunto, um outro rumor muito forte é sobre o retorno do motoqueiro fantasma de Nicolas Cage. Recentemente, o insider Daniel RPK afirmou que Nicolas Cage retornaria como motoqueiro fantasma em Vingadores Guerras Secretas. Não é necessariamente em Vingadores Doomsday. E, de novo, isso ainda é rumor, mas depois do que fizeram lá em Deadpool e Wolverine, ficou claro que a Marvel perdeu o medo de trazer personagens antigos de volta. E agora, um outro ponto que vem ganhando muita força por causa dos vazamentos é um colapso multiversal em cadeia. Não estamos falando de dois universos se chocando, estamos falando de vários mundos entrando em rota de colisão ao mesmo tempo. Nos quadrinhos, quando isso acontece, o efeito é devastador. As terras colidem primeiro, e quando a Terra cai, o universo inteiro cai junto. Não existe meio termo, ou você destrói o outro mundo, ou o seu desaparece. Tudo indica que Vingadores Doomsday vai mostrar justamente o início desse processo, o primeiro dominó caindo, o momento em que o multiverso começou a ruir de verdade. E quando esse caos começar, não tem como ele ficar contido em apenas um canto da história. Ele puxa tudo, personagens, legados, universos inteiros. E é aqui que entra um dos momentos que a gente que é fã, mas que vê há muitos e muitos anos. Afinal, quando vários universos colidem, as fronteiras entre eles simplesmente deixam de existir, e isso abre espaço para encontros que até pouco tempo atrás pareciam impossíveis. Ver o Hugh Jackman novamente como Wolverine, ver o Homem-Aranha de Tobey Maguire em ação mais uma vez, e colocar esses personagens frente a frente com uma ameaça no nível do Doutor Destino, isso daí não é só fanservice, galera, é absolute cinema total. E o mais incrível vai ser o fechamento de todos esses ciclos, que não começaram agora, mas sim lá atrás, galera, muito antes do MCU. E o mais importante é que esses encontros não estão sendo construídos para serem apenas momentos legais, não, eles existem porque a história exige, porque o multiverso quebrado empurra tudo e todos para o mesmo ponto de impacto. E é por isso que Avengers Doomsday não pode ser visto como um grande final dessa saga, não, não é isso, galera. Ele não é um fim de uma saga, não, ele é o clímax. Vingadores Doomsday, na verdade, é apenas o início. O filme vai mostrar que nem todos vão sair ileso, que algumas perdas não terão conserto, que algumas mortes não vão ser revertidas com viagem no tempo ou truques de roteiro. Mortes, perdas, traumas, consequências reais, tudo isso vai acontecer. E além disso, tudo que vai acontecer nesse filme dos Vingadores vai levar diretamente para Guerras Secretas. E aí sim, nesse filme, teremos o verdadeiro confronto final. E quando você volta lá no começo de tudo isso, você percebe que o sinal já estava dado desde o início. O teaser do Doutor Destino recebendo um aviso oficial de conteúdo assustador não é coincidência. É a Marvel dizendo, sem falar diretamente, que esse filme não vai pegar leve com ninguém. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que esse aviso de medo nesse próximo teaser, ele tem a ver com o Doutor Destino ou algo muito pior do que ele? Será que o Scott Lang realmente vai de F nesse próximo filme e o motoqueiro fantasma de Nicolas Cage vai dar as caras? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!